Olha só, pessoal, a cúpula do PT entra em crise após o vice-presidente defender em post nas redes sociais os mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e vice-presidente nacional da legenda, Washington Quaquá, publicou uma foto ao lado de familiares de Domingos Brazão. No texto que acompanhava ou que acompanha a imagem, ele disse que não pode se calar sobre o assunto e declarou não haver provas contra Domingos e Chiquinho Brazão. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, disse repudiar manifestações pessoais sobre o caso. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, disse que vai acionar o Conselho de Ética do partido contra Quaquá. Ô Eduardo, Quaquá tá dando confusão lá no PT, hein? Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Ô Júnior, o PT tem pouco menos que a minha história no jornalismo. Então eu acompanhei nesses 44, quase 45 anos de PT. 45 já, 45 anos de PT, 4 décadas e meia. Eu que nunca vivi seus bastidores, aprendi algumas coisas de longe. Uma delas é que o PT não precisa de adversário para arrumar uma crise. Não precisa não. Não precisa de Bolsonaro, eles arrumam a crise. Outra coisa, e eu achava que era ruim, mas hoje eu acho que é bom. O PT tem 1000 partidos lá dentro, sabia? 1000 correntes. Eu já cansei de tentar entender. Não, fulano é de que não sei o quê, MR não sei o quê, então. Mas isso eu acho que isso é divertido. Porque quando você pega, por exemplo, nunca alguém falou comigo assim, que o Rogério Correia e o Reginaldo Lopes não se entendem. Mas eu percebo claramente que onde um tá, o outro corre. Entendeu? Eu percebo claramente que a Marília Campos nunca seguiu a orientação nacional do PT, e nem estadual. Nunca seguiu, faz o caminho dela. Então, essas coisas, houve um tempo que eu achava que era bagunçado, que era complicado. Hoje eu acho que é riqueza, sabe? Esse Quaquá, seguramente, é mais um louco, mas isso é riqueza, porque o cara é companheiro, é assim que se chama, é companheiro peronomútil. Essa Gleisi Hoffmann, o que ela arruma de problema pro Lula, né? Então, o PT é uma fusaca. O PT me fez lembrar, o Quaquá me fez lembrar o Chávez e o rei de Espanha. O que o rei de Espanha falou com o Chávez? Por que não te calhas? Ô, William Travassos, é lá do seu Rio de Janeiro que vem essa confusão aí, bom dia. Mas bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Quaquá é um personagem que precisa ser estudado, né? Porque, para além dessa fala, a gente tem que lembrar... Nome, né? Não, mas ele é um cara que gosta de ostentar, tem um terno branco, gosta de um bom vinho. O município dele recebeu muito dinheiro da área do petróleo. Petista caviar? Muito, né? Então, ele tá mais para um petista pra direita, porque ele tirou uma foto com o Pazuello, isso provocou um desconforto dentro da esquerda. Ele foi aquele cara que discutiu com o deputado Donato, teve um tapa, depois a Polícia Federal falou, não, ele reagiu. Foi o mesmo cara que xingou o Nicolas, você lembra? Que xingou eu não vou falar aqui, enfim. Então viadinho. Você falou, cara. Não. Mas enfim, e ele tem no seu projeto a fundação de uma igreja. Tenta uma aproximação com a área evangélica e é um cara que tem um poder muito grande no Rio de Janeiro. É uma grande liderança da esquerda. E é esse homem cheio de polêmicas, né, que tem toda uma história como parlamentar, como prefeito. E assim, gente, quando fala do caso Marielle, nós tivemos muitas especulações. E nós conseguimos uma coisa muito difícil, que foi, na delação premiada, um assassino profissional confessar que planejou, que executou, apontou os mandantes. Então eu vejo uma espécie de... Ele acusa a esquerda de ficar muito na rede social, de lacrar o Quaquá, né? Mas eu vejo como uma espécie de lacração ou pagando algum tipo de compromisso junto à família do Brazão, né? Ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ele administrou um município que recebeu muito dinheiro do petróleo e é um cara que está sempre no meio dessas polêmicas. Agora, tem uma força muito grande dentro do PT, apesar de ser um cara que eles enxergam como um cara mais à direita do que à esquerda. Pois é, mas vocês não acham que a gente tratando o Quaquá como um bonachão, um cara e tal, mas pro cara defender Domingos e Chiquinho Brazão, deve ter alguma coisa mais séria. Ele defendeu o Silvio Almeida naquele caso do assédio. Também.
Mas quando você para defender nas redes sociais dois caras como esse, que estão tão complicados na justiça, me parece que tem que ter alguma relação um pouco mais de raiz mais profundas ali, não, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia a todos. Ele, né, só relembrando o episódio do Nicolas, né, além do comentário homofóbico contra o Nicolas, né, chamar ele de viadinho lá no plenário da Câmara, né, um ato de homofobia escancarado, ele curiosamente votou a favor do Nicolas quando o Conselho de Ética queria caçar o Nicolas. Ele é um personagem confuso. Agora, Júnior, essa confusão dentro do PT ela é positiva. Eu acho que é positiva pro partido até. É bem diferente quando você tem uma disputa de correntes, viu, Edu? Porque aí você tem uma disputa de correntes, o Reginaldo Lopes quer fazer uma aliança com o Fuad Noman. O Rogério Corrêa, não, ele defende que o PT tem que lançar uma candidatura própria para eleger uma bancada de vereadores. Enfim, são disputas normais dentro do partido. O que acontece no PL do Bolsonaro, o que acontece no PSD do Rodrigo Pacheco. Isso são correntes internas que, né, vão debater, vão ter brigas. Agora, quando você tem algumas mudanças que vão contra princípios do partido, e aí claramente o Quaquá tem indicado que ele vai contra o princípio do partido, ele não pode ser vice-presidente do partido. E aí eu acho que a gente está vivendo um momento na política que o eleitor está cobrando muita coerência dos políticos. Não dá para você, no dia 8 de janeiro, defender a democracia e no dia 10 mandar embaixador na Venezuela defender uma ditadura. O eleitor vê isso e cobra isso. Acho que as redes sociais ajudam, né, a escancarar esse tipo de hipocrisia que acontece em todos os partidos. No PT, por exemplo, no governo Lula, por exemplo. Então, essa cobrança por coerência tem que acontecer internamente. Não dá para o governo Zema, o Partido Novo, né, fazer uma crítica ao dinheiro público em campanha e passar a receber o fundo eleitoral para usar nas campanhas. O eleitor tem que começar a punir esse tipo de incoerência. Eu acho que isso está acontecendo. E passou da hora disso acontecer no PT também. Porque o PT, muitas vezes, a gente viu alguns políticos falarem uma coisa e, na prática, fazerem outras. A gente viu o Pimentel, por muito tempo, bater nos tucanos, bater no PSDB e, de repente, estar junto com o Aécio Neves para eleger o Márcio Lacerda aqui em Belo Horizonte. Esse tipo de incoerência que antes ficava meio escondida, está vindo à tona. Eu acho que isso é positivo, isso vai servir de lição para todos os partidos.